Olá a todos. Hoje, no nosso vídeo sobre a essência dos ensinamentos do Cristo, vamos falar sobre a frase do Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, amor incondicional. Vamos falar também sobre o sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Dentro do vídeo que estamos fazendo, podemos falar várias frases dos ensinamentos do Cristo, mas vamos trazer ou tentar trazer a essência mais pura desses ensinamentos, mostrando que os ensinamentos do Cristo, assim como de outros avatares, como Buda, etc., não nos aprisionam a uma só religião, a um só rótulo. Ao contrário, esses ensinamentos nos libertam e ampliam a nossa mente, fazendo-nos encontrar essa essência em diversas outras culturas e diversas outras religiões, com certeza. Então, para começar, Jesus nos falou que devemos, nos deu como mandamento, né, como ensinamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, vamos entender isso um pouco mais a fundo, porque tudo que Jesus ensinava não era de uma forma superficial, de uma forma muitas vezes oculta e cabalística, podemos dizer assim, espiritual, ocultista, né? Jesus, nas suas palavras simples, muitas vezes, trazia um ensinamento muito grande. Por isso que muitas vezes ele falava: ouçam quem tem ouvidos e vejam quem tem olhos. Veja quem tem olhos. Ou seja, ele quis dizer que quem tem a capacidade de perceber a profundidade do que ele estava falando. Então, porque naquela época, assim como hoje, né, ele não poderia falar de muitas coisas, de coisas de uma forma tão clara que as pessoas não entenderiam. Porque para cada época e para cada consciência existe um tipo de ensinamento ou um tempo onde essas pessoas irão captar o ensinamento. O que eu falei foi equivocado. Não existe um tipo de ensinamento. Existe um tempo onde cada pessoa vai captar aquele ensinamento. Ou seja, é como se eu quisesse ensinar uma questão falando sobre quântica, sobre geometria, para uma criança de 3 anos. Ela terá o tempo para ela absorver aquele ensinamento. Se eu falar dessa forma para ela naquele momento, ela não irá captar. Então, Jesus já sabia que nem todas as pessoas iriam captar de pronto o que ele falou, mas com o determinado do tempo e da evolução, as pessoas iriam ter mais conhecimento para então absorver o que ele ensinou em profundidade. Mesmo assim, a religião foi muito deturpada, né? As religiões, porque não foi só o cristianismo. Foi muito deturpada, é muito usada para com segundas intenções, para enriquecer, para controle de massa, etc. E nisso acaba, entre aspas, se perdendo essa essência desses ensinamentos, onde as pessoas muitas vezes buscam
a religião, seja ela qual for, para satisfazer suas vontades egoístas de ganho financeiro, de ganho em diversos outros sentidos, emocional, relacionamento, de cura, muitas vezes, mas não numa intenção de se curar, de se modificar, mas numa intenção de se curar para voltar para as coisas erradas, numa intenção de vaidade, de ser melhor que as outras, diversas intenções. Ou seja, a religião ela foi invertida de uma certa forma. Então, quando enxergamos uma religião que na vida prática da pessoa, né, ensine ela a se afastar do próximo, a não estar unida, a evitar o próximo, mesmo que essa outra pessoa, esse próximo, seja de outra religião, tenha outra cor, pense de outra forma. Quando a religião leva as pessoas a se degladiarem, não no sentido de buscar um entendimento comum, mas de imposição, no sentido de eu sou melhor, no sentido de certos pensamentos a ponto de faca, né? Ou seja, certos pensamentos muito radicais. Quando a religião leva nesse nível, ela já perde a sua essência. Ou seja, o que vemos muitas vezes é uma religião, no caso da cristã, vemos muitas pessoas e muitas igrejas ou muitos templos que, independente de igreja, espíritas se dizem cristãos e outros se dizem cristãos. Quando vemos pessoas ou instituições que se dizem cristãs ensinando ou impondo um pensamento radical contra outros, na verdade, essa religião ou essa instituição ela está sendo anticrística. Quando vemos uma instituição ou um líder dentro da religião se dizendo cristão, mas na verdade ele está com segundas intenções, está a fim de ganho, de lucro, enquanto outros sofrem, ele está a fim de enriquecimento pessoal, e vemos nitidamente a vida dessa pessoa no sentido financeiro crescer. Quando essa pessoa se comporta assim, ela não está sendo cristã, está sendo anticrística. Então, também, o que eu estou passando para vocês agora é o entendimento da palavra anticristo, que não significa uma só pessoa, mas pode ser uma instituição, um país, um grupo, um conceito. Questão anticrística significa tudo que é contrário aos ensinamentos do Cristo. O Cristo ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, percebamos aqui no desenho que eu vou fazer, para que seja de uma forma mais didática, vamos entender a profundidade disso. Então, eu coloco esse V aqui representando você. Aqui em cima existe o nome Deus. E aqui existe o P, que representa o próximo. Então Jesus diz: amar a Deus
sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Percebemos que há uma conexão, né? Percebemos essa conexão, ou seja, essa formação de triângulo. Isso é uma conexão. Quando essa conexão está perfeita, né, nessa formação de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, quando essa conexão está perfeita, o ser, ou seja, você ou eu, se sente feliz, independente da situação externa. É muito mais um estado de espírito interior. Nós nos sentimos completos. Veja como esse triângulo está completo. Entre aspas, perfeito, né? Então, Deus, vamos apagar aqui embaixo. Deus, como percebemos, manda seus raios para mim e para o próximo, ou seja, para você e para o próximo. Veja, de Deus saem seus raios para você e para o próximo. Então, Deus já está mandando seus raios, vamos dizer assim, vamos chamar de raios, né? Ou está abraçando, ou está mandando suas provisões, né? Nos provendo. Deus já está nos auxiliando. Ele já está numa atitude de auxílio para cada um de nós. É como se ele já tivesse com as mãos estendidas para você. Deus, o todo, não estamos falando de um ser que foi chamado na Bíblia de Jeová ou nos hindus foi chamado de Brahma. Não estamos falando de um ser, de uma pessoa como eu e você. Não, estamos falando do todo, do eterno. Estamos falando da fonte. Estamos falando de uma consciência muito maior do que nós aqui. Então, não estamos aqui tentando resumir o todo. Estamos trazendo um ensinamento até o nosso nível, até o nível que podemos entender. Porque existem muito mais coisa pela frente, né? Então, entendamos isso. Não tem como ninguém, pastor, padre, orador, não tem como ninguém botar um ponto final em Deus, definir quem é ou como é Deus. Não tem. Porque Deus está muito à frente de nós. Muito, 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 muito. Então, o que podemos falar é do que entendemos até agora, né? Para que fique claro, para que não pensem que estamos tentando definir Deus. Não, não tem como a criatura definir seu Criador. Não tem como a gota d'água descrever o oceano. É mais ou menos nesse sentido. Então, aqui mostramos que Deus está jogando seus raios tanto para você quanto para o próximo, né? Deus está de mãos dadas para todos nós. E Jesus fala, quando ele fala, sede perfeito, quando perfeito é o vosso Pai, ele fala que Deus dá o seu sol a bons e maus, a justos e injustos. Ora, sol simboliza vida. Teria vida no planeta se não tivesse o sol? Não teríamos vida.
precisamos dos raios solares para que o nosso físico esteja, para que possamos nos manifestar aqui no mundo físico. Então, a palavra sol, quando Jesus fala, Deus dá o seu sol, Jesus está dizendo isso, que Deus está auxiliando, está de mãos estendidas para justos e injustos, bons e maus. Isso significa o quê? Que Deus não faz divisão de pessoas. Deus não quer saber se uma pessoa é boa ou é mal, ou é má. Ele está sempre dando provisões. Só que, como percebemos aqui, Deus já está de mãos dadas, mas faltou para que nós nos sintamos completos, faltou essa parte de baixo da pirâmide. Percebem? Então, falta a parte de baixo da pirâmide, né? Falta para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ou seja, para ter essa completude, faltou a parte de baixo da pirâmide. Sabemos que Deus está de braços estendidos, de mãos estendidas para nós, formando a parte de cima da pirâmide, tendo uma comunicação de cima para baixo. Mas para que haja uma completude, para que haja uma comunicação perfeita entre o todo e nós, para que nos sintamos completos, desculpe, precisamos que essa comunicação seja uma mão de via dupla, não só de cima para baixo, de Deus para nós, mas de nós para Deus. Entendem? Então, precisamos fazer com que essa comunicação seja perfeita. Desculpem o desenho, mas eu acredito que está dando para vocês entenderem. Então, Deus já está se comunicando com nós de cima para baixo. Está estendendo suas mãos. Mas precisamos nos comunicar daqui de baixo para cima para que nos sintamos completos. Como acontecerá essa comunicação? Essa comunicação, Jesus explica quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A lei maior, quando perguntam para Jesus qual é a maior lei, ele diz que a maior lei é o amor. E ele fala isso, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, percebamos que para que nos sintamos completos com Deus, independente de religião, precisamos ter amor ao próximo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ora, fechamos a comunicação, que Deus já está se comunicando conosco e nós estamos nos comunicando com Deus através do próximo. Ou assim, amar a Deus não significa cumprir rituais especificados, né? Rituais impostos pelas religiões.
Amar a Deus, repito, amar a Deus não significa cumprir rituais impostos pelas religiões que existem. Amar a Deus é amar o próximo. Amar a Deus já é se sentir uno com tudo e todos. Amar a Deus é não ser egoísta em nenhum grãozinho e em nenhum momento. Para isso devemos fazer uma autoanálise e uma automodificação muito grande. Entendamos isso. Mas amar a Deus e nos sentir completos é entender que precisamos crescer através do amor e não da guerra, não da vingança. Precisamos nos limpar dessas energias ou desses comportamentos, desses sentimentos, dessas emoções negativas, para que então nos sintamos completos, como está aqui no desenho. Então, vamos dizer que aqui no V, aqui em você, vamos dizer que você se vicie. Você se vicie, ou então você seja uma pessoa daquele tipo que, não tô nem aí, eu quero beber, cair e levantar. Quero curtir a vida adoidado. Quero enfiar o pé no acelerador e não tô nem aí se o carro bater. Percebamos. Você está se sentindo completo? Você fechou o ciclo? Não. Por quê? Porque você não está se amando. Não tô nem aí para minha saúde. Eu quero comer o que for. Eu quero fazer o que eu quero e pronto. Quem manda em mim sou eu. Não estou nem aí se eu ficar doente. Não estou nem aí para isso, para aquilo. Eu que sou o dono da minha vida, eu que mando em mim mesmo. Sou dono do meu nariz. Mas outras pessoas estão te aconselhando a fazer isso, fazer aquilo. Você até percebe que você está errado, mas por orgulho, por ego, você não quer assumir. E também por medo de deixar de fazer o que se quer, ou seja, medo de perder o controle, né? De que outro esteja no seu controle, de que outra, entre aspas, coisa ou força superior te controle, você quer fazer o que você quer. Então, você está aqui cortando o ciclo onde você se sentiria completo com o todo. Você não está se amando. Se você sabe que está fazendo algo que vai te prejudicar a curto, médio ou longo prazo, no sentido físico, emocional, mental ou espiritual, se você sabe que está fazendo isso, você não se ama, não está se amando. Então, você já não está completando essa ligação que fizemos agora. Entende? Então, percebamos que o ciclo de energia, vamos dizer aqui, que essa ligação desse triângulo tem que estar perfeita. Amar a Deus é reconhecer que existe uma força superior, que não somos 100%, repito, não somos 100% donos da nossa vida. Existem coisas que teremos que passar, negativas e positivas. Nem tudo que queremos
vamos conseguir. Então, devemos ter aceitação e humildade dentro dessas frases. Eu devo estar consciente de que nem tudo que eu quero eu vou conseguir. Não significa que eu tenha que ficar depressivo e desistir de tudo. Não. Mas também eu não tenho que ficar revoltado porque eu não consigo fazer o que eu quero. Eu tenho que me manter numa posição interior de tranquilidade e sempre persistindo. Mas se eu percebo que o que eu quero, seja isso no meio financeiro, emocional, etc., qualquer área da vida, se eu percebo que eu já tentei e não estou conseguindo, então tem que ter humildade para aceitar que nesse lado não dá. Tentarei de outro lado. Usarei minha criatividade para olhar para o lado e perceber que de repente há outro caminho. Ah, mas esse outro caminho, vamos dizer que seja no sentido financeiro. Essa outra faculdade, ela não vai me dar tanto ganho financeiro e tanto status na vida social quanto eu quero. Mesmo assim, aí entra aquela frase que eu disse agora, né? Eu não sou dono da minha vida 100%. Mesmo assim, eu aceito aquilo que vai me dar menos no sentido de status e de dinheiro, mas eu vou saber administrar e eu vou me dar melhor naquela área. Nisso que eu falei, gente, se abre um leque para qualquer área. Não estou falando só na área financeira, de ganho financeiro e de status sociais, não. Tá? Falando na questão emocional, também de relacionamento. Essa relação não dá certo. Mas eu quero, igual uma criancinha batendo o pé, eu quero que isso dê certo. Não deu certo, gente. Eu olho para o lado. Naquele lado, de repente, dá melhor do que nesse. Entende? E eu entendo que eu não sou dono da minha vida 100%. Existem muitas pessoas adultas que não perderam a personalidade de criança e de adolescente ainda. Porque ser criança e ser adolescente, ou ser adulto, né, maduro, não tem a ver com idade física. Tem a ver com conceito mental, com estado de espírito. O adulto, a consciência adulta, madura, ela entende o seu lugar naquele momento e sabe que muitas vezes não pode ter o que ela queria. Ela sabe se administrar e administrar o momento em que está na vida. Vejam que eu usei a palavra estar, não é ser. Por que estar? Porque nós entendemos que existe toda uma evolução, existe a reencarnação, existem vários processos. Então, eu posso estar rico e amanhã estar pobre. Eu posso estar com uma pessoa e amanhã não estar mais. A consciência, a mente adulta, ela entende essa mudança que pode ocorrer na vida e ela não tenta mais ter controle. Ela simplesmente está tranquila no momento em que está e sabe administrar a situação. Como diz uma frase vulgar, ela tem jogo de cintura. Em todos os sentidos. Emocional, financeiro, etc. Sem deixar de amar. Não estou dizendo que essa consciência madura ela é malandra no sentido de passar a perna nos outros, não. Não é isso. Mas ela tem essa maleabilidade
e se mantém tranquila, independente das situações externas, sabendo administrar tudo. Tudo. Eu estou bonito, né? Vamos dizer, eu não sou bonito, mas a pessoa é bonita e de repente ela passa o tempo, ela envelhece, muda. Só que ela quer ter a mesma beleza que tinha 20 anos atrás, seja homem ou mulher. E ela começa a fazer operações, fazer um monte de coisa e às vezes acaba em óbito. Por quê? Porque não se amou. Ela acreditava que estava se amando, mas na verdade ela não se amou. Ela tinha religião, mas ela não tinha Deus. Ela não se sentia completa. Porque, voltando, né, amar a Deus não significa obedecer às imposições de nenhuma religião. Amar a Deus é entender essa força superior que existe, respeitar, obedecendo, ou seja, amando, e se manter tranquilo em qualquer situações que a vida te imponha. Qualquer situação externa, você vai se manter tranquilo e saber administrar. Você, se tiver muito, você vai saber administrar no sentido financeiro ou em diversos sentidos. Se tiver muito, você vai saber administrar aquele muito, auxiliando cada vez mais pessoas. Se tiver pouco, você vai saber administrar aquele pouco, também auxiliando algumas pessoas. Isso é amar a Deus. Agora, percebemos que esse amar a Deus é difícil, né? Nos amar também é difícil. Agora, amar o próximo, ora, esse amar o próximo se torna mais difícil. Porque Jesus diz que devemos amar e orar pelos nossos inimigos. A palavra inimigo, ela não representa somente aquela pessoa que fez o mal para você, não. Tá? Ou que fez o mal para o mundo, não. A palavra inimigo, ou a palavra Satã, né, ou diabo, representa o que é oposto. Então, o seu inimigo não é simplesmente aquela pessoa que você não gosta. Mas podemos considerar como inimigo aquele que nós não aceitamos. Porque ele é desse ou daquele jeito. Seja falando de cor, seja falando de religião, seja falando de sexualidade. Estamos falando agora de preconceito. Se temos algum tipo de preconceito, seja ele qual for, não amamos o próximo. Devemos amar até os inimigos. Ou seja, se esse próximo aqui for um bandido, seja esse bandido qual for, não vou detalhar, se esse próximo nos fez um mal tão grande, Jesus diz que devemos amá-lo e orar por ele. Então, entendamos que o amor de Deus e o amor que Jesus ensina não é o amor magnético. Como assim amor magnético? Quando amamos nosso filho, nossa filha, esposo ou esposa, existe algo que nos atrai. Por isso que eu usei a palavra magnético. Existe algo que nos atrai àquela pessoa. Nós estamos longe, mas queremos estar perto. Amamos nossa mãe, nosso pai. Significa que temos afinidades, sintonia. Então, por isso existe uma atração. Mas o amor que Jesus ensina, ele não está se baseando nesse amor-atração.
Porque ele também disse assim: é muito fácil você amar aqueles que vos amam. Isso até os gentios fazem, né? Os gentios, né? Então Jesus, ele quis dizer que devemos amar os contrários, mas não esse amor magnético, porque é impossível, entre aspas, né? Você ter um amor magnético, uma atração por uma pessoa que te fez um grande mal na vida. Quando Jesus fala desse tipo de amor, ele está se referindo à mesma coisa, ao mesmo sentido de quando ele disse que Deus dá o seu sol a bons e maus, a justos e injustos. Lembra que eu disse que Deus está de mãos estendidas para você e para todas as pessoas no mundo, independente de quem elas são? É isso que Deus quer que você faça quando Jesus quer que você faça, quando ele ensina esse amor. Ele quer que você estenda as mãos no sentido de auxiliar na vida e na evolução do próximo, independente de quem ele for. Mas essa pessoa me fez muito mal. Não importa. Se você tiver oportunidade, se a pessoa estiver precisando, faça o bem por ela. Não é necessário que você tenha um sentimento magnético por ela, mas é necessário que você respeite a pessoa do jeito que ela é e estenda suas mãos para auxiliar, independente de quem ela seja. Respeitar não é ser conveniente. Respeitar não é ser... como é que é a palavra que se diz? Respeitar não significa compactuar, né? Então, por exemplo, o bandido. Eu posso respeitá-lo como um ser, como uma pessoa, no seu nível de evolução, de crescimento. Mas não significa que eu aceito o que ele faz. Eu posso sentar do lado dele, comer com ele na mesma mesa, conversar com ele, mas, por exemplo, se no momento ele perguntar, eu falo: não, acho que você faz errado, por isso, isso e aquilo. Eu posso expor a minha opinião, não no sentido de raiva, no sentido de diminuir a pessoa, no sentido de pisar na pessoa, mas no sentido de esclarecê-la como um ser que ela é e precisa crescer. Então eu posso dizer: você está errado, existe esse outro caminho aqui. Ah, mas eu não aceito, então aí você não precisa debater. Tudo bem, eu te respeito do jeito que você é. E aguardo o momento em que ele, por si só, pela própria vida, né, porque a vida nos coloca em diversas situações, ele vai entender que ele esteja errado. Ah, mas é um bandido, eu preciso prender, porque eu vi ele fazer coisa errada. Sim, não estou querendo dizer que aceitar e respeitar a pessoa do jeito que ela é se omitir de fazer o que é certo dentro da lei. Não. Se o cara é bandido, se você viu ele roubar, né, ou ele fazer qualquer coisa errada, é dever seu denunciar ou prendê-lo, porque existe a prisão de cidadão também. Então, é dever seu, mas não no sentido emocional vingativo, no sentido de educá-lo, de mostrar que ele está fazendo algo errado e por isso ele será punido por esse algo errado. Vamos dizer que é a mesma situação de que o seu filho fez ou sua filha fez algo errado, muito errado.
e você precisou dar uma punição para ela ou para ele, para que ele entenda que aquilo que ele fez foi errado. Você deixou de amá-lo porque você puniu? Não. Você puniu por vingança? Não. Você puniu para educar. É nesse sentido também que devemos tratar os inimigos, quando eles realmente fazem coisas erradas na sociedade. Mas se for uma pessoa que só tem um comportamento diferente diante do que eu acredito que é certo, por exemplo, uma pessoa, vamos dizer que eu tenho preconceito por uma pessoa que usa piercing no nariz, piercing no, na sobrancelha, que usa tatuagem. Então eu penso assim, vamos dizer, né? Isso está errado, isso aí não é de Deus não, porque isso é aquilo, aquilo outro. Essa pessoa que usa o piercing, ela não está fazendo nada de prejudicial para a sociedade. É só o modo dela ser. Então, ela não tem que ser punida. Eu posso ter minha opinião? Sim. Mas eu não tenho que evitar aquela pessoa, eu não tenho que me afastar daquela pessoa, eu não tenho que impor a minha opinião no sentido de rebaixar aquela pessoa. Eu não tenho esse direito. Por quê? Se eu fizer isso, eu não estou amando o próximo e não estou aqui, ó, fechando o círculo, desculpe, fechando a conexão entre eu, o próximo e Deus. Eu não estou me sentindo completo. Então, percebamos que a maior questão que nos faz se sentir incompletos na vida, incompletos com Deus e com tudo, é a falta de amor, seja por nós, seja por Deus, ou seja pelo próximo. Isso tudo que eu falei se encaixa em diversas situações. Se fizermos uma autoanálise, vamos perceber que muitas vezes não nos amamos, que muitas vezes não amamos a Deus. Como eu disse, amar a Deus não é obedecer às imposições de religiões na Terra. Então vamos perceber que muitas vezes não amamos a Deus e muitas vezes não amamos o próximo. Então, por que nos sentimos incompletos? Buscamos nos sentir completos em diversas coisas, em vícios, sejam vícios químicos, vícios morais, né? Porque existem comportamentos viciosos, seja em vícios ou apegos emocionais, porque nos apegamos demais a uma coisa ou a uma pessoa porque nos sentimos incompletos. Então, vamos ter esses apegos, vamos ter os vícios, vícios em comida, aí, consequentemente, obesidade. Falo de mim mesmo. Estamos fazendo um estudo. Não estamos dizendo que eu sou perfeito, melhor que ninguém. Isso é um estudo para todos nós nos autoanalisar e nos modificar. Então, falamos hoje sobre amar a Deus, sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Falamos sobre o sede perfeitos. Porque do momento que estendemos as mãos para todos, até para os nossos inimigos, fazemos como Deus faz, como Jesus diz que o Pai faz, nós já nos sentimos completos na nossa vida. Então, espero que esse estudo
tenha servido e sirva para a nossa vida, para nós todos, né? Para o nosso crescimento pessoal, no dia a dia, na sociedade, emocional, mental e espiritual. Muita paz a todos.